Muitos momentos da minha vida mais delicados ele me ajudou com um pouco de filosofia, às vezes barata, às vezes de bom nível. Uma das coisas que ele falava, Otávio, uma coisa importante na vida, entender, é que todo problema nessa vida tem solução. Todo problema nessa vida tem solução. Por que eu digo isso? Porque se tu tem um problema, tu olha pra ele e tu vê que dá pra resolver, tu vai, né, te atrapalhar, te incomodar e vai fazer o que tem que fazer para resolver o problema. Se tem um problema na vida e tu vê que não tem solução, resolvido está. Certo? Porque se o problema não tem solução, ficar te incomodando com ele é uma grande burrice. Então, um problema que não tem solução, resolvido está. No dia eu não entendi, mas depois de refletir um pouco, eu percebi, meu querido, eu percebi que isso é a mais pura verdade. E eu, nessa paixão de dar aula no dia a dia, vou às vezes me estressando ao longo do ano, vou ficando estressado e vou ficando cada vez mais chato com os ruídos. E mesmo, às vezes, com a aula legal, num clima legal, basta algo pontual para me ficar doido. Eu não queria que isso acontecesse, então eu vim hoje, não, eu vou entoar um mantra para começar a aula. Já te expliquei, né, desses mantras, não? Não. Nunca te falei nenhum mantra? Não. Pelo amor de Deus, é isso? Alguém tem problema de matemática básica aí? Eu. Porque se tu tiver tem um mantra, ele resolve, ele potencializa a tua capacidade de concentração em matemática básica. É assim, ó, Golfe Maliames Zembin Pinfen. Golfe Maliames Zembin Pinfen. O ideal é às 6 da manhã, de frente pro espelho, o pé esquerdo. Golfe Maliames Zembin Pinfen. Tem um outro que é para quem tem problema de interpretação de texto. Dorgelo Adolip Zep Bimaldi. Dorgelo Adolip Zep Bimaldi. E aí, para cada área do conhecimento, tem um mantra diferente. Tem um mantra da calma também. Eu vou deixar esse mantra guardado para um momento mais crítico. Certo? Beleza? Depois vocês podem consultar aí na internet e verificar a veracidade do que eu falo. Certo? Então vamos lá. Olha só que calmo, tranquilo. Tu vê que, né, as palavras, o som, ele reverbera de uma forma tal que ilumina a alma, deixa o cara calmo e tranquilo. Certo? Bom, vocês que me conhecem, né? Vocês que me conhecem sabem, certo? O cara que me conhece um pouco mais sabe que eu estou tirando um sarro bonito, porque eu não acredito que sons ou que palavras entoadas vão resolver os teus problemas. Mas acreditem, tem gente que cobra grana por isso, tá? Cobra grana para te ensinar um mantra que vai resolver a tua vida, certo? Esses mantras, no caso, era para dar dinheiro, para trazer amor, né? Televisão, o cara falando isso. Eu achei tão legal, tão absurdo, que eu decorei os mantras, entendeu? Eu decorei isso faz mais de 10 anos que eu assisti esse negócio. Eu fiquei tão abismado com a capacidade de ganhar dinheiro dos caras, né? Que eu fiquei encantado. Eu cheguei a decorar 4 ou 5 mantras. Hoje eu só me lembrei desses 2 para vocês. Que viagem, né, cara? O ser humano é um bicho muito doente. Mas se tu acredita no mantra, ajuda. Sério? Já deve ter entoado muitos mantras. O mantra mais famoso do mundo é o Pai Nosso. Ô, galerinha, à vontade, meu querido. Pessoal, aproveitando esse momento bonito de concentração, vamos relembrar algumas coisas de física que a gente estava estudando. Acústica. Acústica estuda o quê? Som. O que é som? Onda de que tipo? Mecânica. Onda mecânica é feita de partículas vibrantes. Mecânica. Longitudinal ou transversal? Lembra da caixa de som. Ela vibra assim enquanto o som sai, né, para a parte frontal dela. É longitudinal. Mas para poder ser chamado de som tem que ser audível. E para ser audível a frequência tem que estar entre 20 a 20 mil Hz. Então a gente é robô, a gente foi projetado para não escutar a partir de um certo ponto. Se tu for ver o fone de ouvido, alguém me perguntou isso depois da aula de acústica. Professor, o Andrezão me perguntou, ô professor, olha só, aqui está dizendo não sei quantos kilohertz que dá além dessa faixa que tu está falando aí. Ó, cara, se eu começar a sacudir o ar com 40 mil Hz, a cada 2 vibrações vai dar uma sacudida como se fosse de 20 mil Hz.
professor? Imagina um balanço. Se eu estou empurrando o cara 20 vezes por minuto e um outro cara empurrando 40 vezes por minuto, um outro amigo, tem uma hora que eu e ele empurramos junto, né? O balanço. Certo? Né? Ou seja, se eu fizer o ar vibrar 40.000 Hz, eu vou poder captar alguma coisa de agudo. Eu vou poder captar alguma coisa de agudo porque é um valor múltiplo de 20.000. Certo? Então, cuidado. Às vezes a gente olha no aparelho, eu lembro que eu me assustei quando eu vi também no aparelho. Tinha lá faixas para fazer aqueles botõezinhos que a gente regula os graves e agudos, fazer a equalização, certo? E alguns daqueles botões tinham uma faixa de frequência acima do audível. Eu não entendia no começo por quê, certo? Então, só para tu entender. Então, no aparelho de som, às vezes tu faz uma regulagem que vai além dessa faixa, porque o teu sistema pode captar, né, alguma frequência múltipla daquele valor. Mas, na prática, é isso aqui. Se a frequência for maior que 20.000, a gente chama de ultra ou infra? Ultra porque está acima a frequência. Então, abaixo, infrassom. As aplicações do ultrassom são várias. A gente conhece mais a médica, né, mas na indústria se usa muito. Soldou lá um gasoduto, Brasil-Bolívia. Aí tu não vai soltar gás lá sem saber se está tudo perfeito. Tu pode passar um ultrassom, certo? Então tu passa um aparelhinho de ultrassom portátil, passa gelzinho também, tudo certinho. E dá para detectar rachaduras então no metal através do aparelho de ultrassom. Outra coisa que a gente viu sobre a velocidade de uma onda, isso a gente já viu há tempo, a equação fundamental das ondas. Mas nós falamos sobre outra ideia da velocidade do som. O que vocês têm para me dizer sobre a velocidade do som nos sólidos, líquidos e gases? Por que nos sólidos é maior, depois dos líquidos e depois dos gases? Por quê? Pronto, nos sólidos os moleques estão agarrados, quando uma vibra a outra já vibra automaticamente. Certo? Porque estão agarradas. No líquido elas estão soltas. A vibração não vai ser transmitida com a mesma qualidade. E nos gases, as moléculas estão afastadas. Para que a vibração de uma bata na outra, ela tem que se deslocar durante um certo tempo. Então justifica esse fato de a velocidade nos sólidos ser maior que nos líquidos, que é maior que nos gases. Ainda falei que a velocidade do som no gás depende da temperatura do gás. Temperatura em Kelvin, nesse caso. O que acontece quando eu quadruplico a temperatura de um gás? O que acontece com a velocidade do som? Só duplica. Eu poderia dizer que a velocidade do som no gás é diretamente proporcional à temperatura? Sim. É diretamente proporcional ao quadrado da temperatura? Não, sim. É diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura? Não posso afirmar nada. Sim, tem a raiz quadrada ali, tá vendo? Diretamente proporcional à raiz quadrada da temperatura. Certo? Beleza? Outra equação que aparece é a velocidade do som no ar 331 mais 0,6 vezes T metros por segundo. Cuidado, nessa aqui é Kelvin, aqui já é graus Celsius. Tem que decorar nenhuma delas. Talvez essa ideia de que existe essa relação matemática entre temperatura e velocidade do som, talvez pudesse ser cobrada. Mas aquela equação ali, aquela equação empírica que vem de estudo em laboratório, que não é dedutível, a partir de fórmulas, não, essa aqui não, isso aqui o cara te fornece se for necessário, sem problema nenhum. Isso tudo foi visto, certo? Mas tu vê, tem coisas que eu vi ali que foram fora da ordem da apostila, esse é o meu medo. Então assim, a partir do som, eu falei ali o começo, a espectro, o que seria isso, espectro sonoro? Na verdade ele está falando assim, as frequências do som. Então é isso aqui o espectro sonoro. Esse é o espectro audível, acima disso é o espectro do ultrassom, abaixo disso é o espectro do infrassom. Cuidado, gente, tu vê, eu poderia calcular os lambdas e falar em termos de lambda, de comprimento de onda. Qual é a faixa de lambda audível? Como é que eu calcularia qual é a faixa de comprimento de onda audível? Tem uma frequência, a frequência eu tenho, o F eu tenho, obrigado. E qual é o V no ar? Alguém lembra? No ar. 340, parabéns, garoto. Tem que decorar, professor? Geralmente não, mas assim, o vestibular mais apimentado como o do ITA, ele faz questão de não fornecer, entendeu? Se supõe que o aluno já praticou tanto que ele sabe disso. Lambda da menor frequência audível, 17 metros, beleza? Lambda da
20 mil. Como esse resultado que passou dividindo aumentou 1000 vezes, o lambda vai diminuir 1000 vezes. Então eu poderia dizer que o ser humano escuta comprimentos de onda que vão de 0,017, ou se tu preferir, 1,7 centímetros, ou até 17 milímetros, até 17 metros. Beleza? Então tu vê, a mesma coisa, na verdade, falar em frequência e falar em comprimento de onda, dá no mesmo. Geralmente a gente estuda em forma de frequência. Aí o vestibular pode colocar lá, 0,1. Podemos afirmar que o ser humano escuta comprimentos de onda que vão de 17 milímetros a 17 metros. Não, o professor não falou isso, era de 20 a 20 mil. Não, ele está falando a mesma coisa com palavras trocadas, entendeu? Nessa hora, o ideal não é decorar isso aqui, né, gente? É tu ter a capacidade de fazer o vejo que uma lambda faz, pegar a velocidade do som no ar que vai ser fornecida, 340, fazer duas continhas. Tranquilo? Não. Pois não. E se estiver mais longe e não dá? Não, olha só, que bom que tu fez essa pergunta. Que bom que tu fez essa pergunta. Primeiro, vamos lembrar, o que é um som de 20 Hz? É grave ou agudo? 20 Hz é agudo. Não, é grave. Isso, cuidado, ó. Eu já falei um pouquinho de altura do som, não falei? Quando eu comecei a falar de acústica, eu acho que eu citei o que é a altura do som, não? A altura é a frequência, obrigado. A altura é frequência. O que é som alto? Isso aqui ainda não é novo, não. O que é um som alto? Alto é alta frequência. Alta frequência. E alta frequência a gente traduz como agudo. Quer dizer que nessa hora as minhas cordas vocais estavam sacudindo bem rapidinho, para baixo para cima. Logo o ar em volta dela sacudia bem rapidinho para baixo para cima. Logo ele, né, não tinha uma ar comprimido pela movimentação da corda vocal, ar descomprimido. Ar comprimido, ar descomprimido. O comprimento de onda é a distância entre uma camada de ar comprimida e uma camada de ar descomprimida. Quando eu faço um som, a distância entre uma camada de ar comprimido e descomprimido é 0,17 milímetros, aproximadamente, no limite da audição. Beleza? Quando eu falo em som baixo altura, né? Quando eu falo, o que é um som baixo? É um som de baixa frequência. É um som que eu digo grave. É um som grave. Quando eu faço isso, eu relaxo minhas cordas vocais. A minha corda vocal fica fazendo assim, ó, não fica mais bem rapidinho, ela vai e volta mais frouxamente. Faz com que o ar vá e venha mais frouxamente, faz com que as camadas de ar comprimida e descomprimida, já que o som é uma onda de pressão, entre uma camada de ar comprimida e outra comprimida, fica não assim, né, cara? Precisa de um apito de navio, mas se fosse um apito de navio super grave, no limite da audição, a camada de ar comprimida e descomprimida teria 17 metros. Certo? Então tem uma camada comprimida de ar e a camada descomprimida já está lá na frente. Mas o ar está sacudindo a 340 metros por segundo. Isso é que é importante perceber. O apito agudo e o apito grave. A 340 metros de distância tu tá, ambos tu vai escutar 1 segundo depois. Olha que viagem. Então a velocidade com que esse choque entre as moléculas de gás vai ser transmitido é os mesmos 340 metros por segundo. O que está diferente um do outro é a distância entre a camada de ar comprimido e a camada de ar descomprimida. Como é difícil enxergar isso, a gente toma a liberdade de fazer o seguinte, ó. Que não é automático isso aqui, né? Sou pobre mesmo. Olha só. A gente representa assim, galera, ó. Para ficar claro, a crista é a camada de ar comprimida, o vale é a camada de ar descomprimida. Para ficar claro, mas na verdade o som não tem a ver com essa ondinha assim, né? Uma onda assim, a sanfona, é mais próximo de uma mola, que tu pega e faz assim e a mola sai. Certo? Aqui, ó. Só que isso aqui era para estar grandão, né? Era para estar assim, ó. Aí a distância entre a camada de ar comprimida e a camada de ar comprimida aqui dá 17 metros. Mas essa coisa é uma sanfona saculejante no ar, que anda 340 metros por segundo. Tu vê, né, cara, entender o que é o som se propagando é mais delicado do que a gente imagina. Os gases são meio malucos. Lembra? PVT, Povotop, PV igual NRT? Certo? Isso tudo é que nos ajuda a entender o que é essa maluquice, o som. Vamos avançar mais um pouquinho. Fala, meu querido.
quantidade de decibéis. Isso, hoje nós vamos falar disso. É hoje, isso é novo. A pessoa que tem a voz aguda então é meio anormal, assim? Não, porque assim, ó, pelo contrário, ó. Não é me defender. É porque a pessoa força mais a voz, né? Não, olha só que interessante. Por que as mulheres têm a corda vocal, a voz mais aguda? É em função justamente do homem, em função dos hormônios, né? Como característica secundária, certo? Fica com a massa muscular um pouco mais desenvolvida que as mulheres. Aceitam isso? Né? Sabido, né? A massa muscular do homem é um pouco mais desenvolvida que a da mulher. Isso tem a ver com testosterona. Tudo bem para vocês? As cordas vocais são músculos, certo? É uma cartilagem envolvida por músculo. Se ficou com mais músculo ali, vai ficar com frequência maior ou menor? Menor, desculpa, tem toda razão. A corda do violão, a mais fina, vibra mais rapidamente, a mais grossa, com mais massa, demora mais a ir e voltar. Então tu vê, o fato de os homens terem voz, na maioria dos casos, voz mais grave, certo? Tem a ver com a maior musculatura na região das cordas vocais, certo? Então tu vê, um homem com uma voz muito aguda pode ser indicativo de algum problema. Pode ser calo na corda vocal, pode ser a musculatura, por algum motivo a musculatura das cordas vocais se contraíram demais, deixando retesado, que nem um violão muito apertado, vai ficar mais agudo o som, certo? Mas não necessariamente é um problema, pode ser só uma característica física, certo? Ô galerinha, olha só, coisas que ainda estão faltando discutir. Essa primeira parte foi então, falei tudo o que tinha para falar. O exemplo do tamborzinho ali, galera, ó, tenta mostrar o que é essa onda sonora, ar comprimido, ar descomprimido, melhor que os meus pinguinhos do quadro ali. Essas questões dá para riscar tudo. Ele cita aqui o que é a altura do som, e nós falamos isso, e mostra que outros animais escutam em faixas diferentes do ser humano. Nós acabamos citando isso também. E agora sim eu quero dar com mais atenção a essa parte aqui. Eu vou dizer que é nova essa parte aqui então. Fala, meu querido. Só dá pra aproximar Aí é que tá, olha só. Hertz é a altura do som. Decibel é para medir a intensidade. Na verdade é o nível de intensidade. Olha só que interessante isso. Essa parte de intensidade eu acho que eu cheguei a comentar, dá uma olhada. Intensidade. Tu vai lá, para calcular a intensidade do som, basta pegar a potência que está sendo emitida da fonte sonora e dividir pela área. Mas que área é essa? É a área total onde aquela potência foi diluída. Como assim? Ué, se tem uma caixa de som que emite som em todas as direções, o sujeito que estiver recebendo na sua orelha, ó, a orelha do cara é isso aqui. Essa onda vibrante, na hora que ela bate na orelha do cara, esses, por exemplo, 100 watts emitidos, estão também sendo escutados por o cara que está com a orelhinha ali. Certo? O cara tem a orelhinha ali. Todos esses caras que têm a orelhinha numa mesma esfera, uma mesma distância, vão receber a potência diluída de forma igual. O sujeito que está mais próximo vai ter esses 100 joules por segundo diluído numa esfera menor. Sem vento. Por isso, claro, sem vento, com a caixa de som perfeita emitindo em todas as direções, que na prática não é. Então assim, é importante ficar claro que a nossa física aqui ela está cheia de simplificações para ficar aceitável, e mesmo assim às vezes fica esquisito. Na realidade, a gente precisa de uma matemática muito mais filha da mãe para entender a natureza. Então é uma introdução mesmo, é verdade, é verdade. Ó, como é que se calcula o quanto esse 100 watts foi diluído? É só tu pegar essa área dessa superfície esférica, e a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Por isso que se eu for substituir isso ali dentro, eu vou perceber que quando dobra a distância, quadruplica a área da esfera onde a pessoa estará. O que acontece com a intensidade? Diminui quanto? Por 4, cara. Então se tu vai fazer um mega show, não pode ter só alto-falante lá no palco. Tem que ter de tempos em tempos alto-falante. Senão, o cara dá 2 passos para trás, caiu pela metade. Caiu a quarta parte a intensidade que ele estava escutando. Certo? É uma encrenca, cara, de acústica. Tu não deixar eco na galera lá de trás e deixar todo mundo com uma pressão sonora que faça o esqueleto balançar o suficiente. Então, ó, importante, mais do que essa, é importante perceber que quando quadruplica a distância, 16 vezes, porque é o quadrado, gente, ó, a gente já fez isso várias vezes com muitas outras formas, não pode mais cair nessa. Triplica a distância,
cai 9 vezes a intensidade, vamos lembrar do que? Sonora. Intensidade sonora. Já que potência é em watt e área é metro quadrado, qual é a unidade de intensidade? Watt. Pode ser joule segundo, joule por segundo metro quadrado, poderia. Mas ó, já que esse é watt e esse é metro quadrado, watt por metro quadrado. Tranquilo? Certo? Mas não era o que tu me perguntou. Tu me perguntou sobre decibel. Essa história é um pouco diferente. Eu cheguei a comentar com vocês qual é a maior e menor capacidade auditiva do ser humano. Joguei o giz bem de baixinho assim, a galera escutou aí atrás. Legal. Então eu te mostrei, né, que a máxima intensidade audível é 1 watt por metro quadrado, equivalente a um avião a jato decolando na tua orelha, certo? Já dá dor. E a mínima intensidade audível é 10 na menos 12 watt por metro quadrado. Isso experimentalmente se determinou. Não quer dizer que não tem um doente que consiga escutar metade disso e um cara que não escute nem 1/3 disso, né? Nem o triplo disso. Então, esses são valores padronizados aí, digamos. Como esses valores são altamente discrepantes, tá vendo? Milhão, obrigado meu querido, milhão vezes milhão, né? Dá 4 trilhão, são uns 12 zeros de diferença, certo? Não, pode chegar pra cá mesmo, pro cantinho. Isso, meu querido, isso. Ó, deixa eu ver, os caras estão querendo, os caras são fera. Então, Ó, não tem problema nenhum, meu querido, olha só, vamos ver, nem eu, aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó. Tá, não tem problema, meu querido, show, essa galera é muito voluntariosa. Ô pessoal, olha só, quando a gente vai medir intensidade sonora, dá trabalho pela discrepância dos valores. Por isso que os matemáticos criaram a seguinte sacada, ó. Vamos calcular o nível de intensidade sonora. O que é o nível de intensidade sonora? Lembra quando tinha lá o pH e pOH? Potencial hidrogeniônico e hidroxiliônico? Quando a gente ia calcular a quantidade de cátions ou ânions dentro da solução, eram milhões, não eram milhões, é um número absurdo, né? Eram zilhões e zilhões. Se a gente fosse representar a quantidade de um número, ia dar um número absurdo. Aí a gente fazia o logaritmo, né? Fazia o logaritmo decimal para dar um número entre 0 e 14. E quando é 7, é neutro. Lembra disso? Tu vê, né, cara? Era para ser uma coisa entre não sei quantos zilhões, é um número gigantesco. O cara aplicou um logaritmo, mas ficou gostosinho, de 0 a 14. Ai, que gostoso, vamos brincar de 0 a 14. Antes eram números absurdos. Tô te falando isso para tu não ficar magoado. Quando eu digo que o nível de intensidade sonora é o logaritmo da intensidade que tu vai medir sobre I0. I0 é essa aqui, ó, é o I mínimo. Quando eu faço essa conta, é pra gente não infartar com os números, é do bem essa conta. Essa conta é do bem. Vou fazer um exemplo para te ver como é light. O cara classicamente pergunta assim, ó. Um aparelho de som gera intensidade sonora numa certa região de 0,01 watt por metro quadrado. Calcule o nível de intensidade sonora deste som. Não tem nada demais, é só jogar na formuleta que tu vai ver que tem a propriedade logaritmo que vai nos ajudar muito. Log o I. O I é aquilo que eu estou escutando, eu quero medir, que é o que o aparelhinho recebe. Sobre I0 é a definição da menor intensidade audível pelo ser humano. 10 na menos 12. Como é que eu procedo para achar esse nível, galera? Vocês lembram o logaritmo decimal? Não tem problema nenhum. Joga bota os dois em... Primeiro assim, uma propriedade, galerinha. Log de K na base K elevado a N é o próprio N. É só isso que eu preciso que tu lembre. É a única propriedade que eu preciso nessa parte. Faz sentido, né? Vamos lembrar, ó, o que é o logaritmo de A na base B? Eu não sei se eles usam essa piada aqui, eu aprendi com um colega meu daqui, com o Bicha. Vocês fazem isso? Bicha? Bicha. Log de A na base B é igual a X, né? A gente já aplica o bicho. B elevado a X é igual a... Certo? A base é a coisa que fica embaixo das coisas. Pelo amor de Deus, a base da mesa é no pé da mesa. Minha base tá ali. Certo? Tranquilo? Base, embaixo. Continua embaixo, tá vendo? O logaritmo é o expoente dessa base que vai gerar o logaritmando, né? Bom, pensa bem. Se eu
eu quero descobrir qual é o número que eu vou elevar a base para dar o logaritmando, certo? Se aqui é K e eu quero obter K na N, é óbvio que se eu botar um N ali em cima fica igual, né? Certo? Essa propriedade é bem lógica. Eu só preciso dela. 10 vezes log de... Em potência de 10 fica quanto, meu querido? 10 na menos 2. E o 10 na menos 12 quando passa para cima? 10 na 12. 10, N igual 10 log de... 10 na 10. Qual é a base desse logaritmo se não tem nada? 10. Coincidentemente, o 10 vai ser o resultado desse logaritmo. Ó. O expoente é o resultado, tá vendo? Porque aqui é 10 quando não tem nada, certo? Logaritmo decimal chama. A resposta é o próprio 10. Se aqui fosse 9, aqui viria... Se aqui fosse π, aqui viria π. Então não tem complicação. 10 vezes 10... Pô, 100 decibel já incomoda. 100 decibel incomoda. E o cara inicialmente pensava, ah, que fraquinho o som, ó, deu 0,01. Não, já é incômodo. Aparelhos que emitem mais de 85 decibel já tem que vir com selo de aviso para o usuário. Que se ele colocar no máximo e encostar na orelha, pode verificar o som. Sim, é uma britadeira, né? Ô, britadeira é punk já. É 100 decibel, tá escrito aqui. Quanto? 100. Pois então, já é... Se você já passar em algum lugar, o cara tá lá... Só de passar do lado já incomoda. Imagina tu ficar 6 horas em cima daquele negócio. Fica um monstro de forte, tu vê os caras, já viu os caras que trabalham com isso? Porque é um tipo de exercício, né, assustadoramente desgastante. Certo? Se comer bem e botar a britadeira para trabalhar, o querido vai ficar fortinho, não precisa nem gastar com academia. Garantido. Garantido. Bom, galerinha, o logaritmo incomoda o pessoal, mas se tu confiar em mim, ó, 99% das questões só exigem esse conhecimento de logaritmo. Certo? Não mais que isso. Vamos avançar uma... Ah, olha só, a apostila faz uma transformação nessa fórmula que costumeiramente eu não faço, mas vai que vai precisar em algum momento, né? Eu ia me sentir péssimo se precisasse eu não tivesse falado. Olha só, em outros momentos nós vimos que potência é energia sobre tempo. Tu vai ganhar essa fórmula na prova, eu tenho certeza disso, na UFSC, estou falando da UFSC. Tu vai ganhar essa fórmula na prova, tenho certeza. Agora, tu não vai ganhar uma substituída na outra, tá? Tu não vai. Se tu precisar de um exercício substituir uma na outra, ela ficaria assim, vê se vocês concordam. E sobre tempo, sobre a... Como é que faz essa conta aqui mesmo, galera? Passa... Divisão de fração, não é? A primeira? Obrigado. Quando eu inverter a segunda, vai ficar 1 sobre A. Por isso que o A vai ficar na parte de baixo, multiplicando o ΔT, certo? A apostila que apresenta essa fórmula, provavelmente deve ter uma questão na apostila que com essa fórmula tu mata ela instantaneamente. Não quer dizer que tu vá ter essa fórmula no vestibular. Tu vai talvez precisar usar essas fórmulas ou juntas ou separadamente para matar a questão. Tá? Então não custa fazer esse comentáriozinho ali. E agora, deixa eu ver o que está faltando aqui. Agora nós vamos começar a falar, voltar a falar das cordas vibrantes. Lembra que a gente falou das cordas vibrantes? Ventre, nó. Falamos de ventre e nó? Sim. Falamos, né? E agora ele volta a falar disso com um pouco mais de calma. Ó. E aí já fala de tubos sonoros também, quando eu assoprei o tubinho da caneta, né? Nós vamos voltar a falar dessa parte agora. Aí depois é só fazer exercício mesmo, meu querido. A matéria não é tão pesada como outras.